língua mais próxima da gente seria o inglês. Já tem lá um dado de que está sendo trabalhado uma versão em português também, mas é um inglês que é palatável, dá para a gente desenvolver bem. Então, eu aconselho a vocês, para quem quiser estudar um pouquinho mais, dá uma olhadinha nesse e-learning da CIF também, bastante interessante. Também lá nesse mesmo site, ele te dá links para a educação. Se você quiser estudar um pouquinho mais, tem várias coisas interessantes falando em relação à CIF. Nessas fotos, a gente vê um indivíduo dando exemplo, um paciente neurológico, mas a gente tem que entender que CIF não é só neuro, é muito importante para todas as outras especialidades da fisioterapia também. Então, vamos lá. Esse é o layout da CIF, conhecido por alguns, mas ignorado por muitos, né? Então, o que a gente tem ali no início? A gente tem a condição de saúde, que seria o diagnóstico da doença, ou então uma condição específica, não necessariamente um diagnóstico de doença especificamente. E a gente tem aqui à esquerda funções e estruturas do corpo, depois atividade, participação, fatores ambientais e fatores pessoais. Eu vou entrar e passar por cada ponto para que vocês entendam. E no final a gente tem um espaço para perguntas, né, Thiago? E aí a gente pode solucionar caso tenha ficado alguma pergunta nesse quesito. Mas o que é interessante é que nesse primeiro momento a gente repare que existem setas bidirecionais nas quais elas permitem que esses fatores, né, que esses domínios se conversem. Isso é muito interessante, entender que um domínio ele impacta diretamente no outro, e isso é muito individualizado, ou seja, a gente tem vários indivíduos, por exemplo, numa mesma condição de pós-operatório de LCA, e que cada um vai ter uma apresentação clínica diferenciada. Isso é muito importante a gente conhecer e entender também. O que seriam as funções do corpo? A gente tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, funções mentais, funções sensoriais, a dor é colocada como função do corpo. A gente pode entender, por exemplo, força muscular, sensibilidade como funções do corpo. E aí tem um materialzinho, um PDFzinho que eu disponibilizei para o Thiago, mas eu posso disponibilizar depois, que exemplifica e discrimina tudo bonitinho, que é interessante dar uma olhada também. Estruturas do corpo, então, por exemplo, eu gosto sempre de falar, se a gente tem como função a força muscular de extensores de joelho, por exemplo, então a gente tem como função força muscular, mas qual a estrutura que é responsável por aquela função muscular? A gente tem o quadríceps. Então é muito importante entender que função e estrutura estão diretamente relacionadas. Se eu tenho impacto na estrutura, eu vou impactar na função e vice-versa. Atividades e participação. Para exemplificar de uma forma mais simples, atividade seria tudo que o indivíduo faz de atividades de vida diária. E participação envolve um contexto laboral, um contexto social mais amplo. Então, por exemplo, eu posso pegar um indivíduo que ele tem dificuldade para pentear o cabelo, para cozinhar, para abotoar sua roupa, sua higiene. Isso tudo entraria em limitações de atividades que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Só que essas condições todas, por exemplo, deixa ele mais chateado de repente jantar fora com a sua família, isso já é participação. Ele tem dificuldade nas suas atividades laborais, então ele já tem que adaptar para que ele consiga trabalhar. E isso tudo que envolve parte laboral e convívio social externo ao domicílio, a gente já entende como participação. Não podemos negligenciar que os fatores ambientais eles são muito importantes. Então, eu posso ter, por exemplo, como questões importantes a considerar, imaginando um serviço único de saúde, nos quais a gente tem pessoas mais humildes, qual a região que essa pessoa mora, qual a distância que ela tem para percorrer para vir até essa instituição, será que ela vai conseguir vir 2 vezes por semana, será que a condição de saúde dela, as limitações que ela tem em atividade e as restrições em participação vão complicar essa acessibilidade dessa pessoa? Ou será que, por exemplo, a clínica, o ambulatório é em frente à casa dela e a gente tem uma acessibilidade muito melhor para essa pessoa? Então, esses fatores ambientais eles são muito importantes a serem considerados também. E aí a gente entra no que eu acho que é o terror de todos os alunos que veem isso na graduação, mas os meus alunos não têm esse terror. Por quê? Porque eu não falo disso para eles. Na verdade, eu até falo.
Só que tem um problema muito grande na CIF, que é o seguinte: se ela fosse aplicada ao pé da letra, a gente teria que codificar várias funções, estruturas, atividades e participação do nosso indivíduo. Isso daria um trabalho tão grande, que ela se torna, ao pé da letra, inviável clinicamente de ser aplicada. A gente tem pessoas como, por exemplo, o D'Angelo, que trabalha no INTO, que ele já está trabalhando em formas instrumentalizadas de colocar a codificação dentro de sistemas eletrônicos. Aí me parece muito mais viável. Mas se eu tiver que classificar esses indivíduos na mão, isso para mim seria um problema, tá? Então eu já não gosto de entender a CIF apenas como códigos. É importante que a gente entenda que existe esse formato e que ela foi criada para que a gente pudesse codificar as pessoas. Mas o que eu quero aqui é que a gente entenda o conceito dela. E o conceito, sim, não pode ser negligenciado dentro da fisioterapia. Então surge aquele receio: meu Deus do céu, ele vai falar de código? Poxa, se ele for falar de código, vou falar para o Jambo que eu já vou embora. Não, gente, fica calmo, que eu não vou falar de códigos. Então fica tranquilo que a gente não vai falar de código, a gente vai falar de coisas mais agradáveis. Vou tentar tornar a CIF muito mais agradável, muito mais palatável. Indo com mais calma, a gente tem como funções do corpo todas as funções fisiológicas dos organismos. Então, por exemplo, eu tenho força muscular como uma função, eu tenho mobilidade articular como também função, e a dor também é colocada como função. Isso é muito interessante entender que dentro de um cenário de saúde, a gente tem a dor hoje em dia como sendo até considerada uma doença muito importante e muito incapacitante em vários indivíduos. E como que essa dor, essa alteração nessa função em relação à acessibilidade, por exemplo, pode impactar em outros domínios. A gente tem que entender isso também. É importante entender que a nomenclatura que se coloca na CIF para alguma limitação ou algum comprometimento das funções do corpo, a gente diz e dá o nome de deficiências. Então, por exemplo, supondo que no indivíduo que fez uma cirurgia de pós-operatório de LCP, ele vai ter uma fraqueza muscular no grupamento muscular posterior, por exemplo, quem faz no LCA no anterior, e ele pode ter, por exemplo, um edema, e isso tudo impactar na força muscular dele, a gente entender que, de repente, ele tem uma deficiência importante de ativação de quadríceps, que é muito clássico no pós-op de LCA. Isso é importante a gente entender para que a gente consiga manejar esses indivíduos. E a gente tem estruturas do corpo. E aí, como eu já falei, então, por exemplo, eu tenho vários tipos de estruturas que podem ser acometidas dentro de um conceito geral da fisioterapia. Então, se a gente pensar em fisioterapia, a gente tem que pensar em músculos. Então, esse corpo humano tem algum músculo que está ou mais tenso, ou está lesionado, ou está trabalhando de forma com uma ativação retardada, né? Um déficit de controle de movimento, de controle motor. As articulações também são estruturas, e aí todos os tecidos que compõem as articulações. Então, entender se eu tenho algum comprometimento nesses sistemas é muito importante. E por que não entender também que o sistema nervoso central e periférico também são estruturas. Então, eu tenho córtex, eu tenho neurônios, eu tenho tronco cerebral, eu tenho a medula. Então, eu posso ter alteração nessas estruturas que vão impactar diretamente em funções específicas, e eu tenho que estar atento para que eu consiga manejar isso tudo. Esse é um olhar muito interessante. Mas o que é mais interessante, e eu acho que até quem tenta trabalhar dentro do conceito da CIF peca muito, se a gente for fazer uma reflexão agora, nos pacientes que a gente avalia, a gente sabe avaliar muito bem estrutura em função. Então, eu sei fazer vários testes musculares, eu sei fazer teste ligamentar, eu sei fazer teste de mobilidade ativa, passiva, final de ADM, eu sei entender se pode ser um comportamento mais de uma dor para o músculo, ou se é uma dor mais de componentes estáticos. Isso tudo a gente sabe muito bem na fisioterapia, a gente aprende muito bem. Mas será que a gente sabe avaliar bem a atividade de participação? E aí qual é o problema? O paciente chega com uma queixa específica para a gente e na maioria das vezes essa queixa é inerente a alguma participação. Por exemplo, se eu tenho um atleta, esse atleta ele passa por algum processo de lesão, vamos dizer um estiramento de posterior de coxa.
que está impactando diretamente na participação desse atleta? O que ele está com mais medo? Ele chega no nosso DM lá, ele vai falar, Thiago, me machuquei, estou com medo, tem um jogo domingo, será que eu jogo? Olha a participação, olha o motivador dessa consulta, dessa intervenção. Ele quer voltar a jogar. Lógico, se ele entender, se ele tiver um bom raciocínio, entender o mecanismo de lesão e etc., ele pode ficar preocupado com a estrutura e pensar, Thiago, será que foi grave? Será que eu machuquei muito o meu músculo? Será que eu machuquei muito o meu ligamento? E aí a preocupação dele pode ser relacionada à função e estrutura, mas na maioria das vezes é relacionada à participação. E para a participação, a gente tem que ter objetivos específicos e em todas as áreas. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, voltando à atividade, é uma execução de coisas simples relacionadas ao dia a dia do paciente, que a gente pode chamar de AVDs, por exemplo. E participação envolve aí situações do convívio social, do convívio laboral dessas pessoas. Aí, se eu tenho comprometimento em atividade, dá-se o nome de limitação de atividade. Porém, se eu tenho comprometimento de participação, dá-se o nome de restrição de participação. Eu, Thiago, não gosto dessa diferenciação. Para mim, se a pessoa entende que tem um comprometimento de atividade, tem um comprometimento de participação, o nome que ela quiser dar, isso é o que menos importa para mim. Não gosto muito desses conceitos muito fechados. O que eu quero é que a gente entenda como uma estrutura lesionada pode impactar numa função, impactando numa atividade e numa participação. Isso que é o mais importante. O nome que a gente quiser dar, isso é o menos importante, tá? Então, por exemplo, uma atividade legal, que é muito comum, extremamente funcional para todos os indivíduos, é o sentar e levantar. Então, independente da pessoa, a gente senta e levanta no nosso dia a dia várias vezes. Logicamente, se eu tenho uma pessoa que trabalhe com essa atividade específica, essa atividade, dentro de um contexto de participação, ela pode ser um problema importante para a pessoa, tá? Então, sentar e levantar, ela é muito importante. Mas fazendo uma análise específica do sentar e levantar, olha que legal. O que eu preciso no sentar e levantar? Então, o que eu preciso de função no sentar e levantar, que é tido como uma atividade? Eu preciso de força muscular, dos extensores de quadril e de perna. Eu preciso de força muscular até dos excêntricos, né, de tronco, se a gente for pensar em indivíduos mais comprometidos, isso é importante também. Eu preciso de mobilidade de dorsiflexão, eu preciso de mobilidade de coxa femoral. E aí, às vezes, a gente acha que o problema é esse, falta de força muscular. Mas por que não pensar déficit de controle de movimento se eu for para neuro, se eu for para um paciente no pós-operatório que está com medo de levantar, tem uma cinesiofobia. E aí a gente tem que entender que, apesar de uma atividade nos dizer, por exemplo, que a demanda muito grande ali é de mobilidade de força, talvez o déficit seja de ativação muscular e de controle de movimento. Vale a reflexão. Subir e descer escadas também é extremamente importante. É uma questão de a gente pegar pessoas com osteoartrite, né? Osteoartrose aí de joelho, por exemplo. É uma queixa muito comum subir e descer escadas, né? Pentear o cabelo. E aí a gente pensar, gente, uma mulher que, por exemplo, tem que colocar o sutiã, quem faz cirurgia de ombro, quem tem capsulite adesiva, a mobilidade fica super restrita e vai impactar diretamente nessas atividades. A gente tem que considerar. E se a gente for pegar a nível de participação, essa atividade específica, olha, por exemplo, uma cabeleireira, né? Um cabeleireiro, quantos movimentos com arco de movimento grande ele tem que fazer com essa mobilidade. Então, às vezes, uma atividade impactada pode também refletir numa limitação importante na participação. Caminhar, por exemplo, é uma atividade também que a gente está sempre esbarrando por ela na fisioterapia. Exemplos clássicos de participação. Esse meu indivíduo que trabalha na construção civil, será que, de repente, se está faltando alguma força ali de preensão manual para segurar aquele aparelho? Será que, de repente, ele está com alguma questão articular importante? Será que ele está com medo? Ele foi no médico, o médico plantou um nocebo ali na cabeça dele, falando que ele não pode flexionar a coluna, mas o trabalho dele só é flexionar a coluna o tempo todo. Então, olha só quantas questões que, às vezes, a gente tem que trabalhar também dentro de uma perspectiva de educação para esse paciente que vai estar na nossa frente. E eu tenho que entender qual é o real panorama desse meu paciente. Se eu preciso de uma pessoa que trabalha com movimentos finos, né, com uma destreza manual específica, se eu tenho, nessa situação, um comprometimento da destreza manual muito detalhista, né, isso pode ser um problema também, impactando em participação dessa pessoa.
Se eu tenho, por exemplo, olha que interessante, às vezes a pessoa está super adaptada, a gente treinou várias funções, estruturas, etc., atividades em casa, e pode ser um pós-op, pode ser uma senhorinha que tem um desequilíbrio muito grande, e ela fala assim, meu filho, está tudo bem, mas eu não consigo almoçar sozinha no self-service, que eu sempre almoço, porque eu não consigo me equilibrar, segurar meu prato e botar minha comidinha lá, ainda segurando a minha bolsa. Olha só que relato importante, que às vezes a gente não consegue permear esse relato, não chega a esse nível de avaliação e que é extremamente importante, que impacta diretamente na vida dessa senhora. Uma atividade religiosa, por exemplo, que para muitas pessoas é muito, muito importante, a gente pode ter um comprometimento que impacte nessa participação, tá? Isso é interessante. Os fatores ambientais, que dentro do contexto daquele indivíduo pode ser uma barreira ou um fator que possa ajudar aquela pessoa. Então, um exemplo clássico que eu tenho, por exemplo, o indivíduo tem que andar de metrô. Muito bacana, ele tem que andar de metrô, mas na estação de metrô que ele desce e que ele sai da casa dele, tem uma escada rolante. Então, a gente tem o que seria uma barreira, que é ter um acesso por escadas apenas, mas nessas estações ele tem uma escada rolante. Então, a gente tem, dentro de um contexto de mobiliário urbano, um fator que existe um facilitador para ele através da escada rolante. Isso vai mudar totalmente o desfecho dele de participação. Isso é muito importante. Agora, vamos pensar uma pessoa que vem lá do subúrbio de onde eu venho, do Rio de Janeiro, que fala assim, Thiago, eu gosto de ir para a igreja, mas olha a igreja que eu gosto de ir. Eu gosto de ir na igreja da Penha, mas o meu joelho dói tanto para eu subir lá aquelas centenas de degraus lá na igreja da Penha. Você vai falar assim, caramba, para essa senhora, para esse senhor, vai ser meio complicado, de repente, ela continuar subindo e descendo essa igreja da Penha. Será que eu não posso trazer ela para uma outra igreja? Será que, de repente, é isso mesmo, só a igreja da Penha que vai ser o suficiente? E aí, nesse momento, para essa pessoa, a gente tem acessibilidade para a igreja da Penha como sendo uma barreira, supondo que ela tenha dor para subir e descer escadas. Então, a gente tem que relacionar isso tudo dentro da nossa avaliação clínica. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que vem lá, por exemplo, no serviço do Tiago lá, um familiar de algum militar lá do trabalho do Tiago, mas que mora numa comunidade que tem uma escadaria enorme para subir e descer, que até ela consegue descer de carona, mas para subir ela tem que subir aquela escadaria toda. Ela vai falar assim, Tiago, poxa, eu tenho que vir mesmo 3 vezes por semana porque eu sofro tanto, meu filho, para subir aquela escada. A gente tem que considerar isso tudo, até para ver qual vai ser o tratamento que a gente vai prescrever para esse indivíduo. Isso é muito importante. De repente eu vou falar, não, por enquanto, faça uma vez por semana e faz todos os dias em casa esses exercícios que eu vou te orientar. Mas assim que melhorar, vem um pouquinho mais que a gente vai trabalhar outras coisas mais interessantes. Vale essa reflexão também, tá, gente? Mas não menos importante, os fatores pessoais a gente deve considerar. E o que seriam fatores pessoais? A gente tem o gênero como fator pessoal, a gente tem a idade do indivíduo como fator pessoal também, escolaridade, e aí dentro de escolaridade eu sempre gosto de falar em aletramento em saúde. Eu estou de frente de uma pessoa que vai entender o que eu vou falar, eu quero falar bonito com essa pessoa, o mais importante para mim é que ela entenda a informação. Se eu tiver que desenhar, se eu tiver que falar na linguagem dela, se ela, por exemplo, uma pessoa que entende só de medidas, entende só de dinheiro, será que eu tenho que trazer dentro da realidade dela para que ela me entenda? Na minha perspectiva, eu entendo que sim. É mais fácil e para mim é mais interessante eu negligenciar ou deixar de pensar em palavras bonitas, termos corretos cientificamente, para que essa pessoa entenda. O mais importante para mim é que ela me entenda. Então, vale essa reflexão também. A origem social dessa pessoa é muito importante. O preparo físico também é uma questão inerente da pessoa e outras condições de saúde a gente deve considerar também. E aí, recentemente, em 2017, esse journal é um material, uma revista muito interessante, que ela tem vários conteúdos inerentes à CIF. Eles vêm trazendo uma perspectiva da gente reavaliar aquela organização que eu trouxe primariamente para vocês, que é a mais clássica, de outras propostas, tirando a condição de saúde, por exemplo, o diagnóstico clínico, como o mais importante lá em cima. E aqui, por exemplo, nesse esqueminha, a gente tem aqui uma interdependência entre participação, atividades, funções e estruturas, também conversando com aspectos ambientais e pessoais. É uma proposta. E é uma via também de mão dupla aqui, que é muito importante.
Outra proposta é colocando fatores pessoais como sendo fatores mais importantes. Isso a gente traz para uma realidade de pessoas, por exemplo, com questões psicológicas importantes. A gente pode entender que uma pessoa, às vezes, sem uma queixa específica, pelo nível de isolamento social que ela tem, por uma perda de um ente querido, ela começa a se privar de atividade física, ela começa a se colocar limitações que vão alterar a participação dela, e aí se ela for uma pessoa mais vulnerável em termos de idade, em termos de prognóstico clínico, dentro de outras variáveis, isso vai também trazer repercussões para a atividade. E se eu fico, por exemplo, mais acamado, mais deitado porque eu estou mais triste, eu vou acabar impactando em funções de estruturas do meu corpo, mas tudo isso partindo de desfechos pessoais. É uma outra consideração que também vale a reflexão. E essa outra coloca a participação como um domínio que conversa com todos os outros domínios e que a gente deveria olhar muito para a participação. Eu quero devolver esse indivíduo para a atividade laboral dele. E se tudo bem se não for uma atividade laboral como ele desempenhava antes, mas que ele consiga voltar desde que ele queira para essa atividade laboral. Então, a gente tem que pensar muito nisso. O que você quer voltar a fazer? E se o paciente não tiver com muita motivação, aí vale a gente considerar um approach multidisciplinar, de repente um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer sentido aquela terapêutica. Porque se não tem um objetivo real para o meu paciente, ele não se motiva a dar sequência ao tratamento também. Esse artigo é muito interessante porque ele coloca dentro de o que seria um domínio que a gente deve considerar na CIF, que seriam as capacidades intrínsecas do indivíduo. E aí, para quem trabalha com desfechos de atletas de alto rendimento, seria mais ou menos a base da pirâmide ali. O que todo mundo tem que ter para desenvolver habilidades, por exemplo, de repertório motor mais refinado. Então, a gente pode ter uma cognição, a gente tem que ter uma cognição boa para desenvolver um repertório motor bom, por exemplo. Para a locomoção, eu tenho que ter um bom equilíbrio, força muscular, minha marcha tem que ser uma marcha boa. Se eu tenho parte sensorial, eu tenho que ter aspectos de sensibilidade, de visão importantes, íntegros ou então pouco debilitados. Então, isso vale considerar também. Será que aquele meu indivíduo tem um déficit de equilíbrio com um déficit de visão? Vale essa reflexão. Para a vitalidade, todas as funções metabólicas, hormonais, funções cardiorrespiratórias, aspectos pessoais, psicológicos, por exemplo. Como é que é a capacidade emocional, se ele é uma pessoa que tem uma vitalidade, se ele tem uma labilidade de humor, isso tudo vai interferir em vários construtos para a gente na CIF. Então, isso é muito importante considerar também. E aí, isso aqui é legal. É um artigo que trabalha dentro de escalas que eles venham a propor e que ele coloca, por exemplo, uma classificação de mobilidade básica e ele coloca lá o construto, domínio bonitinho para a gente. A gente não precisa se preocupar, a gente só precisa se preocupar, por exemplo, se ele faz as mudanças de posição direitinho na cama ou não, ou se ele já evolui lá para uma manutenção de uma postura ortostática sozinho, por exemplo. Então, vale considerar que já tem vários materiais tentando deixar mais palatável a CIF para a nossa realidade. Isso aqui também eles utilizam para, por exemplo, desfecho de marcha, de caminhada, o que é muito interessante também. Repara que também tem os constructozinhos de 1 a 5, 5 seria o funcionalmente bacana, tá? Então, vale, de repente, fazer uma exploração da literatura e entender que tem vários grupos, né, de pesquisadores tentando deixar a CIF muito mais aplicável do que ela é de fato. E aí eu penso assim, pô, Thiago, você falou, explicou, parece que eu estou entendendo alguma coisa aqui, mas, cara, eu sou lá da trauma, ortopedia, eu não vejo isso muito lá não, mas como não? Isso aqui eu trago para vocês 3 guidelines da JOSPT, 2 de 2017 e 1 de 2019 para queixas muito comuns, por exemplo, dor cervical, instabilidade de joelho, coordenação de movimento em questões de torções de tornozelo, por exemplo, e dor patelofemoral, que a gente teve uma palestra brilhante hoje. E aí, se a gente for reparar, tudo linkado, gente, a CIF, todos os guidelines linkados à CIF. Olha que legal. Então, vale agora, a partir, de repente, desse estímulo, vai pesquisar esses PDFs aí, por exemplo. Eles estão de fácil acesso aí na internet. E dá uma olhadinha em como a JOSPT traz isso para a gente, que é muito interessante. Então, eu encorajo a quem não use a CIF começar a tentar entender um pouquinho como ela pode ser aplicada para a gente. E aí eu trago alguns exemplos. Um clássico da neuro, uma lesão medular, que a gente pode ter como condição de saúde. O que eu posso ter de comprometimento? Eu posso ter problemas de função de potência muscular, por exemplo, isso seria função. E na estrutura, eu tenho uma lesão, por exemplo, na medula, realmente, né?
e a minha estrutura lesionada, nesse caso é a medula impactando em função muscular, tá? Em atividade, o que eu tenho de comprometimento em atividade? Dificuldade de mobilidade e caminhada no geral. O que isso impacta na minha participação? Eu tenho restrição de participação no trabalho, em utilizar transporte público, por exemplo. Mas o que pode ser em relação à acessibilidade importante? Como é que é esse transporte público? Como é que é mobiliário urbano? Como é que essa questão de, por exemplo, eu sou um cadeirante, tem rampas em todas as calçadas para eu ter um bom acesso? Quais são as barreiras que existem? É dentro de um cenário, por exemplo, de uma cidade que não está adaptada? E qual é a idade desse indivíduo? Se eu tenho uma pessoa com uma lesão medular de 70, 80 anos, é provável que as capacidades que ela tenha para desenvolver dentro das deficiências que ela tem devido à lesão, ela tenha muito mais dificuldade do que uma pessoa com 30 anos. Mas, se essa pessoa com 70 anos for super motivada, ela vai dar um banho nesse de 30 anos, se ele for, por exemplo, uma pessoa mais deprimida. Mas tudo bem, Thiago, me dá exemplos da minha prática. Então, eu trouxe 3 áreas da fisioterapia que eu acho interessante a gente pensar dentro de várias perspectivas. Então, como eu estudo osteopatia, como eu trabalho em traumatologia, eu trouxe dessas 2 áreas também. Mas eu trago uma área também de terapia intensiva. Se alguém já tenha passado por essa área, esteja presente, vai gostar também das ideias. Então, como condição de saúde em traumatologia, como eu já falei, se eu tenho um pós-op de LCA, um pós-op recente, tá? O indivíduo fez cirurgia há 5 dias. Então, ele tem um processo aí que vai durar pelo menos 8 a 10 meses, a depender dos critérios e de elegibilidade para qual demanda física esse indivíduo vai ter depois. Mas supondo que ele tem uma lesão de um pós-op, ele está se recuperando de uma ligamentoplastia do LCA esquerdo, no joelho esquerdo. Quais funções e estruturas eu posso colocar aqui como sendo impactadas? É muito comum, num pós-op recente, que ele tenha um déficit de flexão, isso é normal, e algum déficit de extensão também que a gente vai ter que trabalhar. O que isso pode impactar na atividade? Na caminhada, se eu não tenho extensão completa, esse paciente vai claudicar um pouco. Para subir e descer escadas também vai ser complicado para ele, tá? O que isso pode impactar na participação? Ele quer dirigir o automóvel dele e ele veio na sua consulta e falou assim, Thiago, e aí, dirijo ou não dirijo? O que eu tenho que entender, por exemplo, em relação ao automóvel dele? No primeiro momento eu posso falar, poxa, de repente é melhor você não dirigir não. Mas ele me traz essa novidade, olha que legal. Thiago, meu carro é automático. E aí você pensa, pô, carro automático, ele nem precisa da perna esquerda, ele só precisa da direita, então tá tudo bem. E fator pessoal, ele é um jovem, ele é motivado, se eu falar para ele que tudo bem, que ele vai com cuidado, ele vai conseguir dirigir, olha que legal. Então a gente tem que interpretar isso tudo, porque se eu só considero os aspectos iniciais que eu trago aqui, negligencio a acessibilidade e fatores pessoais, a minha dica, a minha orientação pode ser totalmente diferente, concorda comigo? Agora, se eu vou para a osteopatia, que é uma área que eu tenho estudado muito, a gente tem várias discussões interessantes, muitas coisas em crescimento, mas tem uma condição que é muito falada e muito difundida dentro da osteopatia com uma repercussão, como uma questão que vai dar uma repercussão clínica muito grande. Então, por exemplo, se eu tenho um whiplash, o famoso chicote cervical, você está lá dirigindo, aí tem um engavetamento, essa cabeça vai, balança para frente, balança para trás, existe um aceleramento, desaceleramento importante da sua cabeça. Isso pode gerar várias repercussões dentro dos conceitos da osteopatia, que não vale a gente entrar tão a fundo, mas dentro de uma avaliação de um fisioterapeuta que estuda, que trabalha com osteopatia, ele pode encontrar algumas disfunções, como, por exemplo, a mobilidade da cervical alta pode estar impactada, ele pode entender que, de repente, tem tensões cranianas ali que, para ele, sugiram que tem algum tipo de disfunção a nível craniano também, e, dentro do conceito da osteopatia, ele chegaria até o sacro para ver se tem alguma disfunção de repente, nessa sacroiliaca. Entendo disfunção nessa sacroiliaca, eu posso ter como queixa do meu paciente, que às vezes não me relata que teve um chicote cervical, um déficit ou uma dificuldade na atividade de ficar sentado. E aí, na minha exploração, eu falo para ele assim, tá, você teve algum acidente, teve alguma freada brusca, teve algum trauma? Ele fala assim, Thiago, poxa, não sei, mas tá, 3 meses eu dei uma freadinha, nem cheguei a bater não, mas dei uma freadinha, meu pescoço balançou, e essa dificuldade, essa dor para ficar sentada, tá quanto tempo? Pô, Thiago, acho que tem uns 3 meses. Você começa, opa, será que tem relação com esse trauma? E aí, dentro de um conceito da osteopatia, pode fazer sentido você tentar pensar biomecanicamente o que pode ter acontecido naquele trauma. Tá, e eu tenho participação. O que pode ter acontecido que vai ser importante para a gente? Essa pessoa vai falar para a gente assim, Thiago, eu trabalho em redação de uma revista
e que basicamente eu fico sentado o dia todo. Essa história de você falar que eu tenho que levantar, beber água, não dá muito. Eu tenho que ficar sentado enquanto eu não fechar a matéria, não tem como. Eu tenho que ficar sentado. Você fala assim, caramba, é um problema, né? A atividade laboral dele é ficar sentado, ele está com dor para ficar sentado. A gente tem que tentar resolver isso. E aí você fala assim, Thiago, mas tem mais um detalhe. Eu trabalho a 2 horas de distância da minha residência. Você fala assim, caramba, você vai comprar lá. Eu vou dirigindo. Ele vai sentado, 2 horas. Eu vou de ônibus, mas você vai em pé no ônibus? Não, eu pego no ponto final, eu vou sentado. Então, olha só, ele fica sentado o dia todo no trabalho e ele fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar sentado. Será que isso está incomodando ele ou não? Será que esses aspectos são importantes ou não? Devo considerar ou não? Será que, de repente, eu não posso orientar para ele e falar o seguinte, olha, quando você tiver com dor para voltar, volta em pé. Em pé você não fica bem? Volta em pé. Vê se não pode ser melhor para você nesses primeiros dias. Pode ser uma orientação e que se eu negligencio, eu não chego nesse nível de percepção de como intervir nos aspectos pessoais e ambientais desse indivíduo, porque ele vai ter que continuar pegando ônibus. E fatores pessoais, o cara pode ser, por exemplo, uma pessoa desmotivada e falar assim, pô, Thiago, pô, não sei não, cara, acho que não vai dar certo. Você pede para ele vir uma vez por semana, ele não vem. Você pede para ele ficar em pé, ele não fica. Você pede para ele fazer exercício, ele não faz. Isso vai impactar no prognóstico dele, provavelmente. Pode impactar na sua terapêutica. Ele pode falar, Thiago, eu estou tão desmotivado que eu estou comendo e não estou dormindo direito. Então, os hábitos alimentares dele falam contra uma boa saúde. Então, a gente deve considerar isso tudo também. Então, vale aqui a reflexão, se eu voltar aqui um pouquinho, como eu tenho que pensar dentro de um contexto da minha avaliação, eu devo considerar se ele tem uma condição de saúde existente ou não. E aí, quando a gente traça lá na nossa avaliação, depois da anamnese, etc., as formas de avaliar, vamos olhar sim para estruturas e funções que podem ser comprometidas, vamos avaliar força, mobilidade, integridade de tecidos, etc., testes funcionais, quando são importantes, mas vamos ver se a gente tem alguma avaliação para fazer em nível de atividade, pelo menos considerar a queixa de atividade desse indivíduo. E se eu tenho, por exemplo, questões importantes de participação, eu devo considerar a existência de, por exemplo, escalas que transitem tanto em atividade de participação para esses indivíduos e que seriam, por exemplo, grandes ferramentas para a gente quantificar o quanto teve de mudança dentro de um tratamento para aquele indivíduo, supondo que ele não detecte alguma mudança em estrutura e função, mas que apresente mudanças em atividades e participação. Então, vale essa reflexão. Mais um exemplo que eu gostaria de trazer, em terapia intensiva, por exemplo, a gente tem como condição de saúde, que é muito comum, quem trabalha em CTI, que já trabalhou, que fez estágio em CTI, uma pessoa que pode entrar com uma infecção urinária, muito comum em idosos, por exemplo. Então, a pessoa entra lá com uma infecção urinária, está mais debilitadinha, o que ela vai ficar? Ela vai ficar acamada. Ficando acamada, o que é comum acontecer com um idoso que fica acamado? Fraqueza muscular generalizada, declínio cognitivo. Ontem a gente estava conversando numa live com o Gustavo Pacheco sobre isso. Então, se eu tenho um idoso, por exemplo, que ele fica acamado muito tempo, eu não vou dizer nem muito tempo, fica uma semana acamado, ele volta para casa, às vezes, não muito orientado no tempo e no espaço, um pouquinho mais disperso. Isso é muito importante a gente entender que esse hipomobilismo ou imobilismo em idosos pode gerar um declínio cognitivo. O que pode ter de impacto na atividade dessa pessoa? Ela pode ter queixas de dificuldade, ela já em casa, por exemplo, dificuldade para escovar os dentes, dificuldade para tomar o banho sozinha. Olha o nível de dependência que essa pessoa vai ter, olha o nível de cuidado que nós temos que ter, os cuidadores, os familiares, para que não tenha, por exemplo, acidentes domésticos. Participação, ela pode falar, meu filho, por favor, eu quero voltar para ir para a minha igreja. É a coisa que eu mais gosto de fazer, eu vou todo dia na igreja. Então, deixa eu ir, por favor, você tem que avaliar. Poxa, mas como a senhora ia para a igreja antes? Eu ia sozinha. Tá, deixa eu entender como é que é o cenário da sua casa. Me fala um pouquinho como é que é, onde a senhora mora. Ela fala pra gente assim, Thiago, eu moro num prédio que não tem elevador e meu apartamento é no 3º andar. Poxa, se ela não consegue nem ficar em pé sozinha direito, eu vou deixar ela ir para a rua, para a igreja sozinha, se ela tem que subir e descer 3 ou 6 lances de escada, dependendo do tipo de escada. Então, assim, vale essa reflexão. E aí você vai limitar a participação dela? Vale limitar a participação dela ou, de repente, vale pedir para o filho levar, para a nora levar, para o cuidador que está com ela levar? Porque se mesmo com déficits em atividade, déficits em função e estruturas, se eu permito que ela tenha a participação dela, ainda que adaptada, ocorrendo, eu motivo ela para que ela se engaje no tratamento e só dela estar mais motivada, o prognóstico dela tende a ser melhor,
o prognóstico, a motivação para ela fazer os exercícios tende a ser muito maior também. Então, a gente tem que considerar, imagina então uma senhorinha de 89 anos que eu estou falando. É muito, muito, muito mais complicado. E se eu não tenho esse olhar, eu às vezes vou chegar na casa dessa idosa, vou negligenciar que eu tive que subir 3 andares e que eu fiquei cansado quando subi 3 andares. Imagina uma senhora de 89 anos e que eu trabalhei lá com ela, sentar e levantar, eu trabalhei força de outras formas, eu até trabalhei o equilíbrio, fui embora e tô nem aí para o restante da vida dela. E ela vai continuar com dificuldade para escovar os dentes, ela vai continuar com dificuldade para tomar o banho, e eu nem perguntei o que ela gosta de fazer. Para mim, o que é importante é ela ganhar força, melhorar o equilíbrio. Mas não é isso que às vezes é mais importante para o paciente. Ele nem sabe que ele tem problema naquilo, ele tem dificuldade, ele queria voltar a ir para a igreja, por exemplo. E eu devo raciocinar dentro dessa perspectiva. Então, vale esse olhar. Espero que eu tenha conseguido despertar de alguma forma esse raciocínio para quem ainda tem dificuldade. O meu conselho para vocês é que esqueçam mesmo as codificações, não pensem nisso, a menos que tenha prova lá que o professor peça, aí paciência, cada um corre atrás do seu prejuízo, mas pensem no raciocínio da CIF. O raciocínio da CIF veio para ficar. É isso que a gente deve dominar e um bom fisioterapeuta deve conhecer a CIF para trabalhar dentro das suas perspectivas. E eu queria agradecer, Thiago. Tem muita gente para agradecer aí. Eu faço parte da Câmara Técnica do CREFITO 2, né, de traumatortopedia. Meu curso lá de fisioterapia, qual eu estou representando aqui, da UFRJ. Eu faço parte do grupo de estudo na doença de Parkinson, que é o GEDOPA. Também faço parte da diretoria nacional da Abrafim, da regional da Abrafito. E eu faço lá meu doutorado na educação física. Eu queria agradecer muito a Fitar. Obrigado, Thiago, Bruno, Fabrício. E é isso, meu amigo. Show de bola. Não tem que agradecer mais ninguém, não, pô? A Carol. Carol, né? Que te atura, a Carol, né, pô. Tem que agradecer a Carol sempre. Tá vendo? O Danilo, pô, eu achava que era o Danilo que fazia os infográficos, meu irmão. É a Marcela, a gente diz as coisas depois, ó. O cara tem altos infográficos bonitos e a Marcela que era responsável. Tá vendo? Quem preparou essa aula foi a Carol, pô? Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Mas ela avalia. Pela sua participação. Cara, foi muito legal. A gente volta naquela conversa, né? A gente volta, faz um loop lá para a aula da Júlia. Isso volta numa boa escuta, né? Independente desse paciente, se ele é de neuro, se ele é de traumato, se ele é um paciente só com dor, porque a gente só vai descobrir isso com uma boa escuta, uma boa avaliação. Lá com os estagiários também a gente conversa. É interessante, ó, que a gente faz aquela avaliação, vamos dizer, a básica ali, queixa principal, HDA, HPP. Às vezes eu brinco assim, cara, mas o que você pergunta aqui? Qual a importância de perguntar a história familiar? Qual a importância de perguntar, sei lá, a história social? E aí eu acho que a gente vai meio que de forma mecanizada, mecanicista que seja, e aí você acaba perguntando por perguntar, você não escuta, você não consegue fazer esses links, né? E aí, de novo, é aquela função, né? Tipo, às vezes para o cara o importante não é só diminuir a dor, cara, é o cara levantar o neto no colo. E outro dia teve um ex-aluno, até do fundão, o Guilherme, que foi lá meu estagiário no Cefam, pô, ótimo, graças a Deus todos são excelentes. E talvez por estagiar lá com o Léo Medeiros, né, com vocês, ele, pô, comandante, eu tô trabalhando aqui. Cara, ele estava trabalhando, olha que bacana, né? O treinamento de força na função, porque o objetivo do paciente dele, desse senhor, era levantar o neto, cara. E ele começou a trabalhar com carga o movimento do cara levantar o neto. E no final, o cara conseguiu levantar o neto. Ele não estava preocupado com a dor. Ele não estava assim... Eu achei, cara, isso sensacional, a gente se preocupar de fato com a função. E eu acho que a gente precisa se atentar a isso. Eu não queria dizer nada, eu acho que você tinha que montar um curso de CIF com a sua visão aí para a gente poder fazer. Não com essa visão chata aí, mas e a gente, de fato, ignora muito essa questão da função. Eu acho que a CIF, da forma que você explicou, a gente consegue linkar. Pelo menos, eu gosto muito, cara, de não protocolos, mas de templates, né? Uhum. Ou de avaliação, como é que eu trabalho, né? Eu faço as minhas avaliações, deixo tipo no formulário, deixo no Excel, já tenho os questionários, porque no dia a dia, na correria, você esquece. Ou você esquece de perguntar. Então, eu acho importante você ter pelo menos um modelo. Eu acho que a CIF, ela entra ali, você, cara, o que eu preciso
O que eu preciso ouvir? E se talvez o paciente não tiver falado, o que eu preciso talvez perguntar um pouco sobre a vida dele para que você feche isso, porque isso faz uma diferença muito grande. Aí a gente volta de novo à questão da adesão. Se você falar assim, pô, a senhora tem que ganhar força, a senhora tem que ganhar força, tem que fazer esse exercício para melhorar a dor. Cara, não interessa para ela. Aí entra no que a Isabel Soma falou do propósito, né? Qual o propósito dessa idosa? Cara, ela só quer ir para a igreja. Aí você fala assim, Dona Maria, a gente tem que ganhar força para a senhora ir para a igreja. Acabou, ela vai aderir ao tratamento. Mas aí é tudo um contexto, é uma boa avaliação, é uma boa escuta. Cara, eu fico muito empolgado, assim, acho muito bacana. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí a ideia de ter trazido a CIF para esse contexto. E a Deise está perguntando, Thiago, como vocês vocês acharam sem utilizar os números? Que números? Deise. Deise, eu vou passar as perguntas. Eu vou passar as perguntas então, agora para o Thiago. Então vai lá, Thiagão. É porque a galera, desculpa, pessoal, que eu sou muito empolgado com as coisas que eu faço. Às vezes a pessoa me entende mal, porque eu sou motivado. E aí eu vibro, cara. Cara, Bruninho, por favor, salva aí. Vamos começar a usar esse padrão. Peço desculpa para os outros palestrantes, a gente não salvou e mandou as perguntas. É que a gente vai melhorando ao longo dos processos, né? João, então, todas as perguntas estão salvas, as palestras estão salvando legal. o chat. Então a gente, legal. Então a gente manda depois para os palestrantes, que tem muitos elogios aqui. Sabe demais, muito obrigado. Show, excelente. Simplificou geral. Top. Massa, show de bola. Vamos lá. Leonardo Alves, boa noite. No caso de um paciente com dor crônica, a estrutura com comprometimento seria colocado como o sistema nervoso central? Ou o local que ele sente dor, por exemplo, dor lombar crônica, sem alteração estrutural? Eu não sei se ficou claro ou não. Ficou claro. Eu acho que isso é muito variável, né? Se a gente pegar dentro de uma condição de dor lombar inespecífica, aí talvez eu não tenha grandes questões para serem colocadas em relação à estrutura. Só que eu gosto de colocar a dor. A dor seria o importante ali. E talvez esse indivíduo entra para mim como condição, como dor lombar. E aí, se eu for olhar, será que ele tem algum déficit de mobilidade de lombar, ou de coxa femoral, ou de tornozelo, que eu deva ter um olhar importante? Ou será que ele tem mais um comportamento nos aspectos pessoais, de uma cinesiofobia importante, um cara deprimido, com privação de sono importante, super estressado, que está usando fármaco pra caramba? Às vezes eu não vou encontrar muita coisa em estrutura e função, e às vezes é no meu approach, na minha educação em dor, encorajar exercício, encorajar movimento, às vezes inespecífico, a gente sabe, né, Thiago, que vai ser o raciocínio mais interessante. Mas por que não? Se eu tenho algum déficit de mobilidade de coxa femoral, deixa eu dar uma soltadinha. Poxa, se ele tem uma dificuldade para sentar e levantar, treino sentar e levantar. E aí o que eu gosto de falar também, dependendo, e as pessoas às vezes entendem mal, Thiago, dependendo do indivíduo, às vezes vale você sugestionar ele, né? Porque às vezes ele está lá no buraco. E ele fala assim, Thiago, eu tô aqui no buraco e nada melhor, eu já fui em 35 fisioterapeutas, 25 médicos e ninguém dá jeito, você não vai dar jeito. E aí aquele cara que às vezes está fazendo exercício que você pediu, aquela cara de dor, você fala assim, nossa, como tá bom. Nossa, melhorou pra caramba. O cara, porra, ninguém falou isso pra mim. E aí tu tira o cara do buraco e ele vai embora. E isso faz muito sentido pra mim. Não é legal a gente fazer com todo mundo isso, mas é uma estratégia que a gente tem nas nossas mãos também. Então, na pergunta específica, não necessariamente tem que ser sistema nervoso central. Se for sensibilização central, tudo bem, mas não é essa a questão. Será que tem alguma questão específica de limitação de mobilidade, uma musculatura mais tensa, alguma questão específica ali que possa ser importante? Mas, para mim, o que seria mais importante seria a dor, que entraria no quadradozinho ali de função e estruturas do corpo. Beleza, Thiagão. Olha só. Cara, é engraçado, eu tô olhando o Thiago aqui, eu tô confundindo comigo. A minha cabeça deu um nó agora, Thiago. Tem que ser Jambo e Paz, então. A Jéssica Serrano. Thiago, parabéns pela excelente palestra. Qual a importância da experiência do fisioterapeuta em decidir por onde começar a avaliação da CIF? Vamos observar o paciente primeiro e decidir, ou vai pela idade, patologia, etc.? Obrigado. Eu dou muito valor, e eu falo com os meus alunos, Thiago, a gente tem que dar muito valor à anamnese. E aí na anamnese eu percebo o perfil do paciente, a depender das perguntas que eu direciono, às vezes eu solto umas perguntas mais abertas para ver o que a pessoa está pensando da vida, aí eu fecho mais um pouquinho, eu vou direcionando ou não, mas a depender daquele perfil do meu paciente, é o paciente que está inquieto, que porra, ele quer resultado, que ele quer alguma coisa, é aquela pessoa que está quietinha, cheia de medo, tentando avaliar seu consultório. Então,
a gente tem que entender qual é o panorama desse paciente, e aí a minha prática é de fazer uma avaliação extensa em termos de horário, de tempo mesmo. Eu sempre, pelo menos, fico 2 horas, em média, com os meus pacientes. Quando são coisas ditas mais simples, 1h30 a gente consegue dar um jeito, assim, de uma boa avaliada. Mas eu vou com calma, eu vou sentindo a pessoa, ter uma aliança terapêutica, porque às vezes, por exemplo, a pessoa pode ter uma dor ao ato sexual, e se você tiver uma postura muito austera, de tipo, eu sou o cara, eu sou fera aqui, e eu que dou jeito, a pessoa fala, pô, esse cara é mó babaca, eu falo isso pra ele não. Mas tu fala assim, poxa, o que tá acontecendo contigo? Eu tô aqui pra te ajudar, aquele semblante de, pô, de amistosidade, a pessoa, pô, Thiago, tem mais uma coisa, cara, pô, quando eu transo com meu marido, dói. Aí você fala, putz, olha só o impacto em participação, por que não, né? Importante que não é uma coisa que a pessoa chega e fala, eu tenho dor pra transar. Ninguém chega falando isso. E às vezes ela tem uma dor na lombar e você não sabe disso. Então, tem que estabelecer uma aliança terapêutica de confiança por parte do paciente. Às vezes não é no primeiro dia, às vezes isso é variável de cada paciente. E o mais importante, você tem que dar resultado no primeiro dia. Dá algum resultado no primeiro dia para o cara sair refletindo assim, putz, realmente o Thiago falou um negócio que ninguém falou, passou um negócio diferente, me aliviou a dor, esse cara eu posso confiar. Aí na volta essa pessoa já volta diferente. Então, criar aliança terapêutica. A pergunta da Jéssica é interessante pelo seguinte, assim, eu gosto de organizar as coisas na minha cabeça. Eu sou péssimo de memória, mas eu sou muito bom de correlacionar as coisas. Por isso que eu sempre gostei de dar aula, de estudar fisiologia e odiava anatomia. E essa questão é a seguinte, assim, eu acho que é legal você dar uma estudada, talvez na CIF, da forma que você explicou. E isso também, ela é muito parecida com a avaliação, talvez, biopsicossocial. Dentro da biopsicossocial, talvez até vou pedir para o Ney comentar alguma coisa no domingo, para você saber exatamente, assim, na questão do ambiente. O que significa aquilo? Até para você já ter na cabeça o que você pode perguntar, de perguntas abertas, às vezes de fechada, ou então, eu acho que em cada item daquele, se você já tiver uma ideia do que aquilo ali significa, né, você pode, talvez, perguntar ali, ou direcionar, ou até passar um questionário, de repente. Por exemplo, aquela questão, questões pessoais, não é isso? Não ela tem tudo a ver com um conceito que o Ricardo falou, que a Júlia falou, que todo mundo falou, que é a questão da autoeficácia, eu acho. Também, se aquele paciente ele vai conseguir enfrentar aquele problema, ele não vai. Então, seria bem legal, pelo menos, eu vou pegar a CIF depois e dar uma estudada para saber assim, caramba, o que esse item aqui contempla? O que eu preciso, digamos assim, perguntar ou entender? Eu acho que talvez organizando dessa forma, você consiga melhorar a sua avaliação. E como você mesmo falou, às vezes não vai ser na primeira avaliação que você vai conseguir fechar todo aquele ciclo ali, né? Acredito eu. E às vezes, Thiago, o mais interessante da CIF é que a gente quer fazer, a gente quer meter a mão, quer tratar, quer passar exercício, mas às vezes o que vai fazer diferença naquele indivíduo é você, às vezes, adequar um banheiro dele, que ele está com dificuldade, está com dor para sentar e levantar, e você entende que, pô, por que não põe um elevador de assento sanitário? Você adequou, você melhorou a acessibilidade daquele banheiro, colocou uma barra, ele já não cai mais, você tirou um tapete e você nem fez muita coisa e já mudou a vida da pessoa. Então, assim, vale entender que a gente é muito mais do que só liberar o músculo, mexer numa articulação. A gente é um profissional de primeiro contato, né, Thiago? Thiago, sabe o que eu tô pensando agora? Galera, desculpa aí, a gente ainda tem mais um tempinho, ainda tem 190 pessoas, eu vou falar aqui, como eu te falei. Eu gosto de pensar, e aí tá passando já os palestrantes de amanhã, hein? Só fera. Maurício, olha o Vinícius aí. Cara, sensacional, o Vini é um monstro. A doutora Sandra Minamoto, cara, cirurgiã de joelho. Eu falei, eu vou trazer uma mulher que opera joelho aqui, Gabriel Leão. Olha aí o Antônio Mitchell e o Thiago Jambo aí fechando a noite. Vamos ver se eu vou estar cheio de energia. E o Diogo Silva, né, do Taekwondo. Mas só voltando aqui rápido, olha que coisa legal. Eu estou pensando em modelo de negócio. Né? A gente já conversou a possibilidade de aplicação da fisioterapia. Cara, quando você tem uma avaliação montada, bonitinha, fechada, você, poxa, bota aquilo com a sua marca no seu papel, imprime, entrega para o seu paciente, ou fala assim, paciente, entrega para o seu médico. Cara, olha que diferença. Você vai se destacar de todos os outros profissionais. Então, isso já é um ponto. O outro ponto que eu estou pensando aqui, antes da sua aula, o meu cachorro, ele tá mal educado, né? Ele tá fazendo xixi em todos os lugares. Eu tenho... Pega ele ali, amor, por favor. Vou apresentar para vocês o Cotton. Ele tá até de castigo agora na cozinha, porque vocês vão entender o que eu tô falando. Ele tem 9 meses, faz xixi em tudo, não consegue se desligar da gente. E aí eu contratei um adestrador, cara. E ele veio aqui hoje, às 5 horas.
E esse cara veio na minha casa. Por quê? Para ele entender o ambiente do Cotton, entender... Aí ele aqui, ó. Pra vocês conhecerem o Cottonzinho aí. Lindo. E ele veio aqui na minha casa e entender o meu contexto, o contexto dele, para saber onde vai ficar o banheiro dele, aonde vai ficar. E aí eu te pergunto, cara, talvez a gente comece a entrar a fazer uma consultoria. Olha só, você está vindo no meu consultório, você está me pagando X, mas eu tenho um serviço, eu preciso, ou seria muito legal, eu dar um pulo na sua casa e fazer uma avaliação do seu ambiente. Cara, mais um dinheirinho que pinga, entendeu? Sim, e talvez sim. fazer uma coisa. E eu duvido que esse paciente não vá querer isso, que não vá pagar. Então, eu acho. Porque normalmente a gente pergunta, né? Como é que é a sua casa? Não sei o que. Cara, vai lá, visita. Óbvio, se o paciente quiser. Então, talvez seja mais uma forma de você oferecer um serviço que, pelo menos, eu nunca fiz. Eu sempre perguntei, né? Esse Cara, modelo que só mais? vai poder começar depois de terminar o isolamento social, né? Depois, mas aí tem muita coisa aqui, excelente, aula show, muito bom saber da aplicabilidade da CIF e não decorar os códigos. Eu super concordo com a realização do curso, a Crislane Novaes. Vi um curso ontem da CIF e só vi números, fui entender hoje. Liliana Azevedo. Tadinho. Parabéns, Thiago, excelente palestra, tadinha, né? Deise Ferrari. Thiago, como você registra em prontuário todos esses achados sem utilizar os números? Desde a minha colega de doutorado, lá da Austrália também. Eu simplesmente ignoro os números. Para mim, são pouquíssimo relevantes para os meus pacientes, para o meu perfil de atendimento. Só que eu tenho um prontuário eletrônico e que eu registro todos os dados relevantes. Eu tenho, por exemplo, tópicos lá da queixa principal, eu tenho tópico da HDA, e aí a HDA costuma ser extensa, mas eu tenho, por exemplo, tópicos de hábitos de vida, tópicos de sono, de medicação, e aí eu vou colocando nesses tópicos todos bem discriminadinho, que eu criei, personalizei a avaliação para mim, dentro do perfil que eu trabalho, logicamente, mas eu simplesmente ignoro os códigos. Eu acho que a CIF, ela é linda no conceito e na prática, para aplicar os códigos, ainda não vingou, não. Legal. Flávia, obrigado, Frida. Você é suspeita. Os dois arrebentaram. Boa noite. Vocês não sabem, mas a gente coloca algumas pessoas na participação para ficar elogiando a gente, tá? Brincadeira, pessoal. Posso fazer uma pergunta aqui rapidinho? Pode. Tiago, parabéns aí pela apresentação. Queria te perguntar o seguinte, você não acha que também registrar os códigos, pensando em uma perspectiva de ciência de dados, análise dos dados, a associação entre o diagnóstico, né, e o registro de forma sistemática? Porque quando você faz anotações aleatórias, você não consegue depois analisar isso de forma mais objetiva, né? Eu estou pensando aqui em você tendo a sistemática do registro no prontuário eletrônico, depois você poder relacionar com as suas tomadas de decisão, com o seu plano de tratamento. O que você acha disso? É uma excelente pergunta, Bruno. Na verdade, eu estou dentro de uma associação, né, brasileira de fisioterapia neurofuncional, que é a Abrafim, e basicamente a CIF começou na fisioterapia pela neuro, né? E eu estou dentro de um serviço de fisioterapia que é o Deolindo Couto, né, Instituto de Neurologia Deolindo Couto, na UFRJ, e a gente já soube de várias tentativas, de vários lugares de que se colocasse, implementasse a codificação. Quais são os problemas? Você demora muito tempo, muito tempo para codificar. Você precisa de um treinamento da equipe para codificar. E depois você tem um monte de número e você olha para os números e não quer te dizer nada, porque é só número. E você fala assim, para que eu vou usar esse número? Agora, se eu tenho, o que serviria, Bruno? Se eu tenho, por exemplo, uma perspectiva de ciência, de pesquisa, aí eu acho que vale você treinar um acadêmico lá, uma iniciação científica para ele fazer para você, porque se você fizer, você vai perder boa parte do seu tempo. E ainda assim você tem que supervisionar ele, que vai fazer um monte de besteira, porque todo mundo erra nisso. E se você quiser conversar com outros centros, então, por exemplo, o Thiago está aqui, mas o Thiago conversa com o centro da Austrália, que conversa com o centro do Canadá, e todo mundo tem a mesma linguagem da CIF. Então, aí vale sistematizar, mas eu penso numa perspectiva, e vocês, quando trabalham com questões tecnológicas, uma perspectiva de instrumentalização em dispositivos, de aplicativos, de internet, que você coloca assim, tenha lá as abazinhas para cá e você vai ticando.
Não, isso eu acho show. Se vocês fizerem isso aí, é coisa linda. Mas na mão é sofrimento. Na mão eu não vejo... Agora, se vocês fizerem isso aí, uma galera vai comprar. Agora, eu acho que é isso. Assim, você vai abrir o tópico de função. O que eu estou avaliando em função? Pô, ele tem isso, isso, isso. Pum. Estrutura. Pum, 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 pum. Aí gerou código. Show. Aí tá ótimo. Só que você vai olhar o código, só depois de muito treinamento você vai entender o que aquele paciente representa. Só que se eu tenho uma planilha bonitinha, isso tudo pode virar dado super relevante. E aí eu concordo contigo. Na minha prática clínica, eu quero avaliar o paciente, ter uma boa avaliação. Lógico, ter parâmetros de pré para que eu possa ter parâmetros do pós, para saber se ele melhorou ou não. Mas eu quero mais resultado funcional, de participação, de atividade. E eu não vejo, na prática clínica de um ambulatório de atendimento individual, por exemplo, isso funcionando tão bem. Na mão. Agora, se alguém criar alguma coisa aí instrumentalizada, eu acho que pode dar... Nesse ponto, cara, eu acho interessante, mas aí você perde de novo, você vai ficar bitolado nos números e você vai perder a coisa macro da CIF. Então, assim, acho que tem que ter um equilíbrio. Cara, só para fechar mesmo, galera, para a gente fechar, eu vou fazer 2 perguntas aqui do Igor Correia. Parabéns pela palestra, sócio. Durante a avaliação, dois dos meus alunos, né? Os bichinhos já eram danados na época mesmo. Durante a avaliação, eu não entendi, Igor, se você puder só complementar, cara, para a gente fechar. Durante a avaliação, você passa as informações ao paciente. E a outra coisa que o Igor falou foi o seguinte, como você associa a baixa aderência dos profissionais à utilização da CIF? Então, essas 2 perguntas. Eu só não entendi muito bem o que ele perguntou, a questão de passar informação ao paciente. Não sei se você entendeu. Eu acho que essa questão de informação ao paciente é o quanto que a gente explica aquilo que ele nos traz, né, de informação, talvez. Então, a gente tem que entender que o cenário, por exemplo, de traumatortopedia, de pacientes com queixas de dor, eles vêm muito com os monstrinhos, né, da minha hérnia de disco, do meu quadril ferrado, que eu estou pensando em fazer cirurgia, e aí a gente tem que desmistificar isso muitas das vezes, mas passa por uma boa aceitação a sua proposta. Então, a gente sabe que a educação em dor é importante para esses pacientes, mas é muito mais fácil você fazer educação em dor depois que você mostra que você ajudou ela a melhorar. Então, a pessoa estava com dor para agachar, você fez alguma coisa, e aí não importa o método, mas ela melhorou. Você fala, tá vendo? Eu acho que eu consigo te ajudar. Então, senta aí que a gente vai conversar. Para mim, faz mais sentido. E aí, a minha avaliação, Thiago, como eu gosto de fazer? Eu avalio e trato no mesmo dia. Porque eu já tenho um panorama se funcionou ou se não funcionou o que eu fiz. Porque, imagina, eu avalio o cara tá com dor, tá ferrado. E... não, vou marcar agora para você. Para mim não tem sentido nenhum. Vou marcar para eu te tratar. Pô, aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Esse é um ponto. Então, e aí para algumas pessoas não vale falar muita coisa. É pouquinha coisa. É não ficar inventando muita coisa que tem uma articulação hipomobilidade. Olha, encontrei algumas coisas aqui, vou tentar dar um estímulo no seu corpo para ver se ele consegue chegar no lugar. E é isso. Porque às vezes as pessoas se falam ela acha que tem um abecedário completo, né? A pessoa faz vários problemas na cabeça dela. Esse é um ponto. Tentar entender o perfil da pessoa. Agora, a questão da aderência dos profissionais à CIF, eu acho que passa pelos professores. Eu acho que os professores têm que ensinar nas graduações e etc, e pós-graduação, esquece código, gente. Ninguém aplica código. Explica o conceito e fala assim, olha, tem a codificação. Vamos dar uma olhadinha, material suplementar, vou mandar para o e-mail, botar no portal, etc e tal. Quem quiser faz um trabalho aí, não é obrigatório, mas existe a codificação. Mas tem uma galera, Jambo, que fica tipo gastando tempo em codificação, e os moleques ficam lá, porra, que negócio chato, maluco. Caraca, é A, é B, é C, não sei o quê. Porra, que negócio chato. É a mesma coisa da metodologia científica e o cara querer ensinar, regras da BNT. Porra, a metodologia é tão linda, Thiago? Tão então, sensacional. Assim, qual é o conceito? Explica para a molecada por que é bom. E depois fala, gente, existe a codificação. Quem quiser faz, mas quase ninguém faz. Então, assim, é balela falar que faz, quase ninguém faz. Mas não perceber o conceito, aí eu acho que é um problema. E o conceito ajuda muito. Eu tenho conversado com várias pessoas que às vezes nem conhecem a CIF. Então, assim, eu acho que o conceito ajuda muito. E aí, tem acho que 2 coisas também. Eu acho que não é de muito tempo que está sendo falado... O que eu acho... Desculpa, Thiago. Não. Cara, você ia falar exatamente o que eu ia abordar. A gente tem passado por um momento de muita mudança. Cara, até pouco tempo atrás eu me formei, eu tinha que estudar naquele Hoppenfeld. As avaliações eram todas clínicas, eram testes clínicos, de diagnóstico. E ao longo do tempo isso vem mudando. Então eu acho que a gente está no momento, Igor, de mudança constante, absurda. E eu acho que vai chegar um momento da CIF
talvez a gente começar a implementar essa visão um pouco mais funcional, literalmente, de função e não de testes. Eu acho que, cara, eu acho que é por isso, assim, acho que é desconhecimento por conta da nossa formação. Acho que a fisioterapia está passando por umas mudanças bem interessantes. Tiagão, eu acho que é isso, galera. Muito obrigado aí por tudo, né, pelo dia de hoje. Amanhã tem mais, então só para fechar, Maurício Soares amanhã falando sobre a evolução da fisioterapia a partir dos instrumentos de avaliação, um cara com, sei lá, meu irmão, 20 anos de experiência, fisioterapeuta de clube, cara sensacional. Dr. Vinícius Santos, tratamento conservador da instabilidade do ombro, cara que foi fisioterapeuta de seleção de base de vôlei, é um cara também, cara, de um coração enorme, um cara sensacional, profissionalmente sensacional. Eu sou muito suspeito para falar do Vinícius, do Vini. É um cara que está sempre também disposto a ajudar. Então, pô, não tenho dúvida que vai ser uma palestra fantástica dele. Doutora Sandra falando de cirurgia do ligamento cruzado anterior. Da mesma forma que a gente fez com o D'Angelo, com o doutor Pedro, em seguida da doutora Sandra, o Gabriel Leão vem falar sobre o que a gente não pode errar na reabilitação do ligamento cruzado anterior. E aí, fechando a noite, o Antônio Mitchell, que é um colega da Universidade de Sydney, que vem tocando um ensaio clínico muito grande na área de telereabilitação com pacientes com dor lombar osteoartrose. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele com o contexto australiano da aplicação da telefisioterapia, e eu fecho a noite justamente mostrando as múltiplas oportunidades da telereabilitação. A gente tem a tendência de ter repulsa pela tecnologia, por coisas novas, repulsa pela CIF, né, digamos assim, e eu quero mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, a gente pode tirar e se beneficiar financeiramente, profissionalmente da tecnologia. Tá? A gente está em 2020, não dá mais para ignorar esse fato, ou a gente, pessoal, vai ser engolido pelo mercado e engolido por outras profissões. Escuta o que eu estou falando. Então, e às 14 horas, a gente vai ter o Diogo Silva, que é um super campeão, cara, um cara super bacana, fala super bem, ele vai falar bastante aí da carreira dele e da importância da fisioterapia na carreira dele. Então, galera, tira aí, Bruninho, só para a gente fechar. Sigam o Thiago no Telegram, já coloquei o grupo lá. Galera, vamos bombardear o Instagram agora do Fitaruap, do Thiago, com repost. Vamos convidar os amigos. Poxa, o evento está bem bacana, eu acho que a gente está pedindo pouco. E uma salva de palmas aí, eu vou começar batendo uma salva de palmas aí pro Thiagão. Thiago, obrigado. Temos 140 pessoas ainda na sala. Tô batendo palminha aí para você. Cara, foi muito bacana. E é isso. Então, galera, amanhã, 9h30 da manhã, a gente começa. E alguma coisa me diz que amanhã a gente, como é sábado e domingo, as salas vão ficar lotadas. Então, eu sugiro que vocês fiquem ligados, que a gente provavelmente vai passar dos 500. E aí, quem ficar fora, ficou. Valeu, um abraço, boa noite a todos e obrigado aí Djalma, pela oportunidade, Bruno, Fabrício aí. Obrigado, pessoal. É um prazer contribuir com vocês. Foi muito bacana. Valeu mesmo. Valeu, galera. Valeu, Thiago. Parabéns aí pela palestra. Muito bom. Obrigado aí. Bruninho, é só fechar aqui.